Eu acho que já está gravando, tá gravando. O tema do trabalho vai mudar. Tem muito barulho. Gente, deixem no mudo Tô tentando. o microfone de vocês. Letícia, vai, mas como tá prevista essa aula para ser só na outra semana, aí vocês ficam já avisados, tá? Que não é para entregar essa semana, é só semana que vem. Tá? Porque, teoricamente, hoje seria o evento da OAB, eu ia liberar vocês para assistirem, né? Mas aí, como teve toda essa confusão, né? Então, a gente precisa se adaptar, e aí, no caso, o tema do trabalho de quem estava previsto para essa sessão não é o John Locke, é o Adam Smith, tá? Tá bom? Tá, então, vamos lá, pessoal. Eu tomei fazer algumas anotações aqui, porque o Adam Smith, ele não é propriamente um autor do direito, né? Ele é um autor da economia, tá? Nossa, meu Deus do céu, tem uma pessoa aqui que se chama Fiamma Aline Lema Alho Ritter Ritter. Não sei quem é, mas deixei entrar na nossa reunião, tá? E o Adam Smith, ele não vai ser, na verdade, um teórico do direito, né? Ele vai ser um teórico oriundo da economia, mas antes mesmo dele começar a fazer análises econômicas, ele já era um grande filósofo que se debruçava com relação à moral, tá? Então, em 1776, quando ele escreve a Riqueza das Nações, ele já tinha outras obras publicadas que, inclusive, se conectam com essa obra dele, que é provavelmente a obra mais lembrada, tá? Então, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, não só sobre o Adam Smith, mas também um pouco sobre o Marx, porque, como eu falei para vocês, é impossível falar de liberalismo sem falar do maior opositor do liberalismo, que é o marxista, né? O Marx, o pai do marxismo, o pai da criança, vamos assim dizer, e ele também vai ter uma conta muito grande para esse debate sobre o papel do Estado, sobre as condições da classe trabalhadora e para os direitos sociais, né? Assim como os direitos individuais estão para John Locke, para os liberais, os direitos sociais estão para Marx, tá? Porque é ele que vai introduzir, de uma certa forma, esse debate na academia, tá? Então, vamos lá. 25 anos antes de Adam Smith escrever A Riqueza das Nações, em 1751, ele vai escrever a teoria dos sentimentos morais, tá certo? Então, basicamente, Adam Smith, ele começa a despontar na filosofia como um filósofo da moral. E aí, Adam Smith, ele está muito interessado em falar para a gente de alguns mecanismos que a gente vai utilizar, tá? Que o ser humano vai utilizar, principalmente no advento da Revolução Industrial, quando a gente tem a queda, né, da burguesia já, desculpa, da monarquia absolutista na Inglaterra, e a gente passa a utilizar, então, o modelo de monarquia constitucional, ou então uma monarquia moderada, tá? Lembrando que a Inglaterra ela já tinha passado pela Revolução Gloriosa no século XVII, então Adam Smith vai começar a escrever no século XVIII, e a Inglaterra também ela já está no início da sua Revolução Industrial, tá? Então, ele começa a escrever essas obras pensando justamente no contexto econômico, social e político da época que ele fala, tá? E para Adam Smith, o que a gente vai mais na época medieval, na época que vai anteceder, tá, a ascensão do monarca ao poder, e somente um monarca, gente, assim, tá travando, mas muito provavelmente é por causa da internet, tá?
Vocês podem tentar sair e voltar para a reunião, que aí ele destrava. Tá. Continuando, bem, vocês precisam se lembrar que naquele momento onde a Inglaterra ela está passando por essa transição, as pessoas estão saindo de uma Europa que ela é autossuficiente, que significa que elas vão produzir aquilo que elas precisam para sobreviver, para poder viver. Só que o que a gente a queda do feudalismo e aí o início da era moderna, vai acontecer que os pequenos burgueses, que são as pessoas que moravam nos burgos, elas vão começar a comercializar ele tinha, na verdade, esse de arar a terra para poder produzir para dentro do feudo do sapato, os remédios eram tudo produzidos dentro dessas estruturas, né, dentro dessas pequenas cidades. Então, tudo que eu precisava, eu produzia. E agora isso não passa mais a ser assim. Agora as pessoas elas começam. Bruno, essa aula, ela seria a aula da próxima semana que a gente vai falar sobre o Adam Smith, o liberalismo, a influência dele para o pensamento liberal, tá bom? Tá. Então, as pessoas elas começam a produzir, a gente começa a ter, por exemplo, sapateiros, costureiros, ferreiros, toda sorte de atividade produtiva que leva a uma especialização, tá? Isso significa, portanto, que nesse momento as pessoas não vão mais ser autossuficientes, ou seja, elas vão começar a desejar aquilo que os outros produzem. Então, se eu sou uma camponesa e eu produzo, sei lá, cenouras, eu começo a me interessar por aquele mercador que passa ali na minha cidade vendendo sapatos. Eu quero um par de tamancos de madeira novos, né? A última, preciso buscar a forma de adquirir esse bem de forma legal. E o que seria, então, essa especialização? Tá? Seria você se tornar muito bom em alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou usar aqui como exemplo um vasinho que eu tenho aqui na minha estante. Eu sou um ceramista, eu sou muito bom em fazer vasos de cerâmica. E aí, por exemplo, a Amanda, ela é muito boa em produzir, deixa eu ver aqui, algum objeto que eu posso utilizar. Tá, ela é muito boa em produzir esses copinhos pintados, tá? Então, eu quero o copinho pintado da Amanda e ela quer a minha cerâmica. Então, a gente pode promover uma troca. Percebam, nós não somos mais autossuficientes. Eu não sei fazer isso aqui. E ela também não sabe fazer isso aqui, tá? Então, a especialidade, você se especializar, significa que você se torna muito bom em fazer alguma coisa, tá certo? E isso acaba, portanto, com a autossuficiência. As pessoas elas começam a estabelecer trocas comerciais entre si. E aí a gente sai daquela esfera do indivíduo que vai atrás de ferramentas para conseguir o que ele quer, e isso é substituído pelo mercado. Então, o mercado vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para conseguir o que eu quero, tá? Quantos de nós aqui não precisam, por exemplo, de um tênis novo, de um sapato novo, e não sabem como fabricar isso? Então, a gente entra lá nas lojas americanas, ou então na Amazon, no Mercado Livre, no AliExpress, e a gente compra de quem sabe fazer e está vendendo, tá? Então, seria mais ou menos essa ideia do Adam Smith quando ele escreve a teoria sentimentos morais, e que o ser humano, além de ser egoísta, né, ou seja, o ser humano ele está sempre em busca de satisfazer as suas vontades, as suas necessidades,
ele passa a se especializar como uma forma de estabelecer trocas com outros seres humanos. Então, a gente sai da autossuficiência e passa a ser interdependente, tá? E aí, nesse sentido, então, o que vai criar valor para essa sociedade que está surgindo, que ela é diferente da sociedade feudal, tá? É o trabalho. Se eu sei fazer alguma coisa, não tem por que o Estado chegar e me dar essa coisa. Eu preciso, tá? Produzir para merecer, tá certo? Então, o trabalho, ele vai criar valor, e o Adam Smith, inclusive, vai justificar isso na Riqueza das Nações como um dos motivos pelo qual algumas nações são mais ricas do que outras, porque mais pessoas trabalham e, dessa forma, mais pessoas podem promover a riqueza, tá? Quem é, então, que vai conseguir catalisar esse novo movimento das pessoas saindo dos feudos e saindo dessa autossuficiência e também se especializando para poder promover as trocas, tá? É o surgimento das fábricas, gente. Percebam, eu sou uma ceramista, tá? Eu consigo produzir 20 cerâmicas dessa por semana. Se eu monto uma fábrica de cerâmica e pego todas as meninas da turma de vocês para trabalhar para mim, eu vou colocar 5 meninas para carregar o barro em cima da esteira, 15 meninas vão moldar essa cerâmica e as outras elas vão para a fornalha para colocar a cerâmica na fornalha e depois tirar e essa cerâmica vai estar pronta. E eu, que sozinha conseguia fazer 20 cerâmicas, agora, ao longo da semana, com a minha fábrica, eu consigo produzir 200 cerâmicas e assim vender mais, tá? Só que percebam, a especialização agora não é só em fazer cerâmicas. Cada uma das pessoas que trabalha nessa linha de produção vai se especializar numa etapa muito específica, tá? Da produção desse bem. Então, algumas meninas vão ficar craques em carregar a cerâmica e colocar na esteira. Outras vão moldar como ninguém essa cerâmica e outras vão aprender a suportar uma alta temperatura de uma fornalha para colocar essa cerâmica e tirar ela de lá, tá certo? Então, isso também tem muito a ver com a questão da especialização. Você vai fragmentando o processo de produção dentro de uma fábrica. Você vai ter um trabalhador para fazer a tarefa X, outro para fazer a tarefa Y, outra para fazer a tarefa Z, por exemplo, tá? E aí, Adam Smith, na verdade, não é um burguês safado, como a gente está acostumado a ouvir, né, na gíria popular. Adam Smith vai dizer que essa nova sociedade, ela está preocupada, assim, com a justiça social. Só que a justiça, na concepção liberal, não vai ser uma justiça onde o Estado ele vai pegar os bens e vai distribuir de forma completamente igualitária, tá? Nesse caso, a justiça ela é a possibilidade de todas as pessoas de terem a liberdade suficiente para correrem atrás dos seus sonhos, a liberdade para poder serem felizes, a liberdade de poderem percorrer o seu caminho. E a gente tem que pensar o seguinte, gente, isso hoje em dia, muitos críticos, tá, do liberalismo dizem, olha, isso é muito bonito, mas isso não funciona na prática. Adam Smith está escrevendo para a gente no século XVIII, na Inglaterra do século XVIII, tá certo? E uma Inglaterra que tem um passado extremamente feudal. Então, percebam, se vocês estivessem dentro de um feudo, se nós fôssemos camponeses, a gente ia nascer e ia morrer camponês, não ia ter ninguém que iria conseguir tirar a gente dessa condição. Assim como o rei, ele nasce rei, ele morre rei. Então, a sociedade feudal, tá, pré-moderna, ela vai ser uma sociedade sem mobilidade social. E para o liberalismo, a mobilidade social é uma das maiores conquistas, porque significa que você tem a possibilidade de saber aquilo que você é muito bom e investir nisso, tá? E é muito curioso a gente notar que com o advento dessas tecnologias como YouTube, Instagram, as pessoas estão redescobrindo, né, habilidades. Então, por exemplo, essas blogueiras de moda, que eu não sei muito bem qual é o papel delas na sociedade.
tá? Bem, elas descobriram que elas são muito boas em influenciar pessoas, né? E aparentemente serem muito bonitas e ter um estilo de vida muito perfeito. Mas existem pessoas que querem comprar esse produto, né? Então, elas ascenderam socialmente a partir desse tipo de trabalho, né? Ou então, por exemplo, eu não sei quantos aqui conhecem uma moça chamada Natália Arcuri, tá? Que ela é uma jornalista especializada em finanças, e a mulher é simplesmente um gênio. Ela saiu da Record, que é uma das maiores emissoras do país, e montou um canal só sobre finanças, e hoje ela está milionária, porque ela ensina as pessoas a terem uma vida financeira melhor. A Natália é sensacional, inclusive eu tenho um livrinho dela aqui, né? Ó, e ela, muito boa, maravilhosa, e ela, inclusive, seria o exemplo perfeito para o que a gente está falando, né, do Adam Smith. Ela mesmo, na vida pessoal dela, diz que ela se tornou jornalista e ela trabalhava que nem um camelo, né, para ganhar um salário de R$ 8.000 por mês, que é um salário bom, mas que não correspondia à quantidade de horas que ela ganhava, que ela trabalhava, e ela simplesmente chutou o balde. Tá aqui, ó, Natália Arcuri, tá? Sua xará, Natália. E ela simplesmente chutou o balde, montou um canal no YouTube e hoje, acho que 4 ou 5 anos depois, ela é milionária. Tá? Então, isso é literalmente o conceito de busca da felicidade, tá certo? Mobilidade social e a possibilidade de você trabalhar com algo que você seja muito bom, tá? Lógico, vão ter diversas críticas com relação a isso, né? Principalmente o fato de que nem todo mundo consegue ter uma boa educação para desenvolver as suas potencialidades, como vocês podem ver a Natália, ela, bem, ela sempre teve acesso à informação, à educação, ela veio de uma família de classe média, não era uma família rica, mas ela também não era pobre, né? Então, assim, isso seria o conceito de busca da felicidade, tá, pessoal? A liberdade para você poder buscar os seus sonhos. E aí é que reside o conceito de justiça para Adam Smith, é a possibilidade que o Estado tem de se abster da vida dos indivíduos o suficiente para que eles tenham mobilidade social. Tá? Então, o papel do Estado agora não é mais dizer o que cada um vai fazer dentro da estrutura da sociedade, tá? É principalmente o Estado sair de cena para que as pessoas possam decidir o que elas querem fazer da vida delas. Isso inclui também uma redução drástica dos direitos dos nobres, tá? Os liberais, eles são apaixonados pelo conceito de igualdade perante a lei, igualdade formal, tá, pessoal? Lembrando que igualdade formal é a igualdade perante a lei, que a legislação trate todo mundo como igual. Então, o direito nobiliárquico, o direito dos nobres, é um direito que estabelece diferenciações severas entre quem é nobre e quem não é. E os liberais, eles ficam totalmente horrorizados com isso. A legislação, ela deve ser a mesma para todo mundo. Aí vocês vão dizer, ai, professora, mas isso não funciona. E, de fato, já está mais do que provado que não. Por exemplo, a gente tem hoje em dia ações afirmativas, tá? Como uma forma de corrigir desigualdades históricas. Por quê? Porque na prática, se a gente for ter a mesma lei para todo mundo, a coisa não vai funcionar, tá? Além disso, o conceito de justiça de Adam Smith, ele também vem com uma outra característica, tá, pessoal? Que seria a possibilidade do mercado produzir uma sociedade mais justa. Por quê? Porque o mercado, ele vai operar por um sistema de preços, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí o mercado, ele não tem uma pessoa comandando ele, tá? A teoria do Adam Smith com relação à mão invisível é justamente o sistema de preços, tá? O preço sinaliza para mim aquilo que está em abundância ou em falta no mercado. E aí, a partir desse sistema de preços, os produtores eles conseguem perceber o que eles precisam colocar mais dentro
da sociedade, né, dentro do mercado, o que precisa circular mais. Então, por exemplo, digamos que, tá, eu vou continuar utilizando o meu exemplo do potinho de cerâmica. Digamos que as pessoas agora, elas estão querendo plantar ervas em casa, tá? Por algum motivo, gente. Enfim, aí então, tem N motivos, por exemplo, a moda ela é muito influenciada por valores, né, e pessoas, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que tem alguma. Se bem que hoje em dia esse exemplo é meio anacrônico, mas pelo menos quando eu era criança, toda vez que tinha uma novela da Globo que era muito bem sucedida, as lojas de departamentos eram estocadas com muitas peças das personagens da novela. Então, atira a primeira pedra, meninas dos anos 2000 que não usaram, por exemplo, véu para ir para a escola, porque achavam lindo a Giovanna Antonelli em um clone, tá? Eu me lembro disso, inclusive eu tenho uma irmã que ela fez essa graça uma vez, tá? A Jade. E, curiosamente, essa minha irmã é a cara da Giovanna Antonelli. Então, aí mesmo é que virou a pulseira da Jade, tá? E aí, o que que isso vai... Qual é o valor que a gente evoca, né, nesse momento? A pulseira da Jade é feminina, é delicada, ela vive uma história de amor com o Lucas, o Said. Ela é uma mulher linda, sensual e parará e tererê. Então, eu estou sinalizando para o mercado. Olha, mercado, as mulheres, elas querem evocar esses valores da personagem da novela. E aí, o que que o mercado faz? Ele soca a pulseira da Jade. E vai o povo lá para 25 de março comprar um monte de balagandã para ficar que nem a personagem da novela, tá? Percebam, isso para o Adam Smith é justiça social, porque eu tenho a liberdade, tá? Só um minutinho. Eu tenho a liberdade de utilizar acessórios que evoquem os valores que eu considero como importantes para mim. Ou então, de demonstrar minha personalidade a partir desses valores. Né? Vocês podem perceber, por exemplo, que a professora de vocês adora flor, então eu estou sempre usando alguma coisa com flor. Tá? O mercado, portanto, ele vai alocar de forma otimizada, tá? Os produtos conforme as necessidades e os desejos das pessoas. Por que que o socialismo é impossível? O socialismo, na verdade, da forma como ele foi executado, ele é bem complicado, porque existe um comitê que vai alocar os produtos conforme as necessidades das pessoas. Mas veja bem, será que tem como um grupo de 15 pessoas saber o que todo mundo quer? Não existe, né? Na verdade, assim, é, outro exemplo, eu sou míope, tá? Eu não enxergo muito bem sem óculos. Isso já me rendeu muitos problemas na vida, inclusive. E eu preciso de óculos, mas assim, eu quero um óculos vermelho, eu não quero um óculos feio, tá? Não, eu não vou fazer cirurgia ainda. Eu ainda estou me preparando psicologicamente, tá? Eu uso 4 de miopia. Eu tinha uma amiga que ela tinha 8. Ela tinha que tomar banho de óculos, porque ela não conseguia enxergar sem. Então, assim, eu não quero um óculos feio, eu quero um óculos bonitinho. Se eu morasse na União Soviética, eu ia receber um óculos horrível e ia ficar o resto da minha vida com esse óculos, tá? Então, assim, uma das principais conquistas dessa teoria geral é justamente a possibilidade da gente ter coisas que combinem com a gente, tá? E aí muitos vão dizer, professor, isso é ridículo, isso não é justiça social. Ok, experimente então viver numa sociedade onde todos têm o mesmo corte de cabelo, como por exemplo na Coreia do Norte. O que que isso faz para a tolerância, por exemplo? Né? É uma coisa que eu percebo muito aqui em Altamira e é uma crítica. Quando a pessoa é muito diferente, ela vira alvo de chacota, né? Então, assim, quanto mais padronizado, menos tolerante. Tá? E aí a liberdade de escolha, como a Aurivan está dizendo no chat, é uma das principais conquistas, tá? E também faz parte do conceito de justiça do Adam Smith. Bem, o mercado vai alocar de forma óbvia, tá?
todas essas necessidades. E aí a gente pode até trazer isso um pouco para o momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos fazendo parte da história do planetinha que a gente vive. Daqui a 50 anos, vocês vão poder virar e dizer: ai, meu filho, mas eu vivi a quarentena do coronavírus, faltou comida, faltou álcool em gel, tá? Por quê? Gente, o que que a epidemia está sinalizando para a gente, portanto? Álcool em gel. Tenho uma conhecida que ela comprou 100 garrafinhas de álcool em gel, ok? 100 garrafinhas. Por causa dessa pessoa super egoísta, está sinalizando que esse produto está sendo muito valorizado agora, nesse momento, tá? O que que isso diz para a indústria? Indústria, por favor, produza mais álcool em gel. Outra coisa que a gente pode colocar como um produto valorizado, o iPhone, tá? Então, Tisson, o aumento do valor, ele é moralmente errado, mas, querendo ou não, é um mecanismo do mercado para sinalizar a falta, tá? Então, o que que isso nos diz? Nos diz que é um produto que está sendo muito valorizado. Por que que vocês acham que o whey protein é caríssimo? O whey é uma coisa que a gente veio consumir de 20 anos para cá, porque antes as pessoas jogavam fora o soro da proteína. Só que agora todo mundo quer ficar bonito para aparecer no Instagram, tá? Todo mundo quer postar foto de biquíni, foto não sei o quê. E aí o whey começou a ficar caro pra caramba. Quem é marombeiro aí vai saber o que eu tô falando. Ou então, por exemplo, o iPhone. O iPhone, sim, a lei da oferta e da procura, tá? Com relação bem, a lei da oferta e da procura é tudo isso que a gente está falando, né? Se eu tenho 5 frascos de álcool em gel, mas eu tenho 40 pessoas procurando, isso significa que eu tô com um produto muito valorizado. Quem é? Tem um gatinho aqui atrás. Na verdade, são dois. Esse aqui é um gordo de 7 quilos. É um obesinho. E tem uma criança uma criança magra bem aqui. Tadinho, o bichinho já tá cansado de aparecer nas aulas, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês, só um minutinho. Ai, gente, são muitas mensagens. Peraí, vamos lá. Que o problema não é o aumento, mas o exagero que estão dando. Pois é, Ítala, na verdade, assim, o preço, nada mais, nada menos está demonstrando que o produto valorizou, tá? Professora, tem um gato em cima da sua cama, os comércios já compram mais caro, já vende as empresas assim, é como a professora disse, é a forma de mostrar que está em falta, tá? Mas com isso não significa que o certo produto que ficou valorizado vai ter que levar o preço de um dia para o outro, né? Pois Diniz, mas assim, qual é a questão? O Adam Smith ele também vai falar que cada um vai precificar o produto de acordo com as dificuldades de produção, tá? A complexidade. Lógico que o Adam Smith está falando lá no século XVIII para gente. Então, hoje em dia, certas estratégias de marketing fazem o produto ficar elevadíssimo. Por exemplo, o iPhone, ele não é nem de longe o telefone mais tecnológico que você pode ter. Mas existe um marketing tão grande em cima do iPhone que você parcela de 36 vezes para ter o iPhone da moda. Sendo que quando você olha todas as especificidades, tem celular aqui, ó, e que não custa tanto. Ó, esse aqui é o Luke, tá, gente? E aquele outro demônio ali é o Han, que é irmão gêmeo dele, tá? Então, o Luke tá dando a participação dele hoje nessa live, tá? Eu queria só mostrar para vocês o tamanho dele.
Tipo, o Luke é muito grande, gente. Ele parece um filhote de jaguatirica. Olha o tamanho desse gato. Vai lá, Luke, vai brincar. Estão brincando aqui. Aí, quando der 3 horas da manhã, eles param de brincar para me deixar dormir, tá? O nome deles é Luke, Skywalker e Han Solo, tá? Milena. Vamos lá. Minha rinite já começou só em pensar no gato. Hoje houve denúncias na delegacia de preço abusivo R$ 100. Pois é. Aí, esses casos absurdos, aí o Estado vem para puxar para baixo, né? O preço, que aí já é realmente uma prática abusiva. Por isso, uso o Nokia tijolão. Ele é imenso. Não gosto de gato. Ah, Maxwell, triste por você. Os preços aumentam para o consumidor quando os preços sobem na distribuidora. Compram caro e vendem com aumento. Isso, na verdade, é uma forma de você obter lucro, né, Luciano? Meu Deus, professora, maior que meu cachorro. Eles são enormes. É, Viu a questão da Igreja Universal vendendo de R$ 500? Pois é. Eu vou me abster de fazer qualquer comentário, né? Porque, enfim, mas o marketing, né? Ele também vai aumentar o preço das coisas, e é aquilo. É ungido de ouro. Tem a bênção do Senhor, né? Ai, ai. Tá, gente? Então, assim, professor, um arraso sempre. Que nada, hoje eu fiquei aqui o dia inteiro em casa. Fiz uma faxina aqui, aproveitei. No caso do iPhone, é considerado como status social, mas tem uma câmera excelente. Olha, há controvérsias sobre essa câmera, viu, Carla Maria? Mas tá lindona. Obrigada, amado. Ah, sim, doido pra ganhar meio ponto. Não, não vai ganhar, gente. Desculpa. Desculpa mesmo. Isso quer nota. Nada a ver. Ah, meu Deus do céu. Sim, aí vocês vão se matar aí nos comentários, né? Mas tá bom. É só estudar. A professora tem a maior alegria de dar um 10 bem redondinho para quem estudar, tá bom? Mas assim, a parte dessas considerações, o que a gente tem que entender é que para o Adam Smith, o mercado ele vai otimizar a alocação dos recursos, e de fato ele não estava tão errado assim, né, pessoal? Hoje, as novas teorias liberais, elas falam muito em correção de mercado, você corrigir aquilo que o mercado não consegue, de fato, alocar. Por exemplo, doenças raras. Existem pessoas que têm doenças raríssimas e que o tratamento é um absurdo de caro. E aí não é porque está tendo uma procura muito grande, mas é justamente pela complexidade para você fornecer o tratamento para a pessoa. E aí o Estado ele entra como um corretor das ineficácias nos pontos onde o mercado ele não consegue ser otimizado, tá? Deixa eu só espirrar um pouquinho. Pronto. Talvez eu não tenha limpado a casa de forma tão precisa assim. Ainda tô com um monte de poeira em livro, tá? Pronto. Se o meu nariz deixar, a gente termina a aula hoje. Deixa só eu ver aqui se eu vou espirrar de novo. Vou. Pronto. Mais espirros? Não? Peraí, gente, que eu acho que vai sair mais um espirro. Ai, meu Deus, eu odeio isso. Meu nariz ainda não se decidiu. Pronto. Agora morreu. Tá. Então, gente, qual é o papel do Estado dentro da teoria do Adam Smith, tá? E principalmente dentro do liberalismo como um todo, tá? O Estado, ele precisa se limitar, portanto, a... Oh, meu Deus. Gente, vocês não sabem o que é uma pessoa que faz faxina na casa e quando levanta a poeira ela fica mal. E eu tô aqui, tipo, no quarto, eu não tô no gabinete aqui da casa, porque a internet tá muito ruim lá. Então eu decidi vir fazer a gravação aqui no quarto. Só que eu tô perto da minha estante de livros e, assim, eu não tive coragem de mexer nisso. Então eu tô aqui entre a vida e a morte, tá? Tem uns 50 livros aqui embaixo. Mas vamos lá.
O que o Estado ele vai se limitar a fazer nesse momento, então, é basicamente garantir a segurança das pessoas, a propriedade, né? Inclusive a propriedade intelectual, e também taxar menos o mercado, tá? Porque o mercado já vai conseguir alocar de forma satisfatória as necessidades das pessoas, mas aquilo que ele arrecadar, ele vai ter que reinvestir em infraestrutura, que é uma coisa, inclusive, que o nosso país não faz, né? A gente tributa muito e investe pouco em logística. Então, exportação, estrada, aeroportos, portos, a gente praticamente não investe nessas áreas, tá? E aí, portanto, Adam Smith também vai dizer que o principal ponto, tá, para que a gente tenha um mercado é a gente acabar com os monopólios e os privilégios, tá bom? Por que acabar com os monopólios? Lembrem-se que quando a sociedade era governada por um rei absolutista, que podia tudo, ele também decidia quem é que poderia explorar economicamente as coisas. Então ele tinha lá um primo que era duque, e dizia para o duque, dizia, olha, você vai fazer todas as pontes do reino. E aí só aquela pessoa podia fazer, então virava um monopólio, então um monopólio de exploração de metais, por exemplo, ou então um monopólio de frotas marítimas. E aí o Adam Smith vai dizer, não, 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 isso, o monopólio, ele tira as nossas possibilidades de livre mercado, isso não é capitalismo, isso é, tá, concessão de privilégios absurdos para uma classe que nem sequer sabe de fato o que está fazendo. Tá, pessoal? Então, a teoria do Adam Smith também gira em torno da abolição dos monopólios e dos privilégios, tá certo? A gente tem que perceber que seria uma corrida onde todos começam na mesma posição, tá? E aí a riqueza das nações, portanto, ela passa não mais a ser a acumulação de metal, e sim o trabalho. Se você tem muitos trabalhadores produzindo muitos produtos, você tem uma nação muito rica. E se você tem poucos trabalhadores fazendo essa produção, a sua nação é pobre. Teoricamente, isso explicaria porque que o Brasil é um país subdesenvolvido, porque a nossa força produtiva era toda mão de obra escrava, tá? Mas aí a gente entrando um pouquinho mais a fundo, tá? Na teoria do Adam Smith, em 1776 ele vai finalmente escrever A Riqueza das Nações, tá, pessoal? E aí, já nesse meio tempo, a gente já tem a Revolução Americana, tá, acontecendo nas 13 colônias que hoje a gente conhece como Estados Unidos. E aí, ele retorna com essa ideia de que todo indivíduo ele tem o direito de sair em busca da sua felicidade, tá? E também da abolição do monopólio comercial para nobres e burgueses, tá certo? Nesse ponto, Adam Smith começa a investir mais na ideia de que os indivíduos eles vão ter que produzir e vender, tá? E aí ele fala uma coisa que é fundamental: algumas pessoas vão ter sucesso e outras não, paciência. O Estado não deve interferir nisso, tá? Até porque isso é um outro sinalizador de mercado. Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que eu tenho um restaurante, uma peixaria. E a Amanda tem também uma peixaria. Só que eu tenho um fornecedor que ele vai todo dia de manhã lá no Xingu, ele pesca o peixe para mim e ele traz o peixe fresquinho. E a Amanda, ela compra lá do Mix Mateus. Eu também fiz um curso e eu aprendi a fazer peixes maravilhosos e a Amanda não fez o curso, ela aprendeu na raça. Qual dos dois restaurantes vocês acham que vai prosperar, o meu ou o da Amanda? Pois é. Vocês estão ouvindo os gatos enlouquecidos aqui brigando? Para de brigar. Pois é. É. Não, eles não estão com fome. Eles já comeram. Pois é, então o meu restaurante vai começar a prosperar. Por quê? Porque eu sei, né, eu sei como é que faz o negócio funcionar. Eu sei qual é o fornecedor que eu tenho que ir, eu sei que eu preciso fazer cursos para me aprimorar.
Eu sei que eu preciso de uma logística muito bacana para conseguir fazer os pratos e entregar na hora que meu cliente pede, tá certo? Então, tudo isso eu sei. E, infelizmente, a Amanda vai fechar. Só que a Amanda, ela precisa descobrir aquilo que ela realmente. Aí eu tenho uma pincher Peg Carter, que fofo. 500 gramas de puro ódio e rancor, tá? A Amanda vai ter que estudar mais ou ela vai ter que ir para outro nicho. Ela precisa saber aquilo que ela realmente é boa, tá? E o bolo de travessa que tu tava comendo, deixa de graça. Meu Deus do céu, vocês só falam de comida. Inclusive, eu fiz um peixe maravilhoso que já tá me esperando bem ali. Eu só não vou poder beber hoje, porque hoje é quinta-feira. Só amanhã que a gente vai sextar, pessoal. Eu já vou comer miojo. Meu Deus do céu. Gente, sossegue e foca na aula, faz favor, tá? Então, gente, ahn, qual é a força que move o mundo pro Adam Smith? A força que move o mundo é o egoísmo. Ele já começa falando isso 25 anos antes, lá quando ele ainda era um filósofo moral, tá? Isso, inclusive, fazia com que Adam Smith fosse um abolicionista, né, da escravidão. Ele vai dizer, olha, o escravo, ele é egoísta como qualquer outra pessoa, mas como ele não tem incentivo nenhum para trabalhar de fato para suprir as necessidades dele, então isso não é interessante para os países. Não, é para ficar quietinho, Max. Presta atenção. Isso não é interessante para os países porque ele não tem a possibilidade de ir atrás, tá? Dos interesses dele. Ele está sempre servindo aos interesses de outra pessoa, tá? Então, dessa forma, como ele está sempre servindo aos interesses de outra pessoa e ele não é remunerado pelo trabalho dele, como é que ele vai conseguir satisfazer esses interesses? Os interesses, eles são satisfeitos através do consumo, tá? E já que ele não tem renda e ele está sempre trabalhando para outra pessoa sem ser dono da própria liberdade, então a verdade é que o escravo, ele não gera riqueza, porque ele não é egoísta a ponto de poder realizar esse egoísmo, né? Esse seria o argumento do Adam Smith para a abolição da escravidão. É um argumento perverso? É, é um argumento perverso, porque a escravidão ela é contra a dignidade da pessoa humana. Mas se você parar para pensar, errado ele não está. Ele só está sendo um pouco insensível, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui e vocês vão ver que o Adam Smith, no final das contas, ele não é um burguês safado, insensível, né? E aí existe. É, todo mundo é egoísta, tá, Tisson? O escravo, ele é uma pessoa como qualquer outra, ele só tá com um status jurídico diferente, tá? E vocês vão ver que quando Marx faz a crítica, a gente vai chegar lá, tá? Com relação a isso que eu tô falando. A gente vai ver quando Marx faz a crítica a Adam Smith, na verdade, Marx ele já está numa posição privilegiada para criticar o capitalismo, porque a gente vai escrever no momento onde o modo de vida burguês ainda está se estabelecendo, tá? A gente ainda não tem o capitalismo formado completamente. O Adam Smith ele está num fenômeno completamente. A mão de obra escrava era praticamente zero, né? O gasto que você tinha para manter. Está vendo o nascimento desse fenômeno. Marx, quando vai fazer as análises, né, a partir da historicidade, ele vai ter uma vantagem muito grande. Ele já está vendo o capitalismo formado. Então, ele pode fazer as críticas. Adam Smith não falou tudo sobre o capitalismo porque ele não teve condições de prever, tá? E aí, gente, já que o egoísmo é a força que vai mover o mundo, a gente precisa perceber que o trabalho assalariado ele vai ser importante para que o consumo venha como uma forma de suprir os interesses das pessoas, tá? Então, o trabalho escravo
o trabalho não remunerado não era interessante para a promoção de riqueza, tá bom? Vamos lá. Preço justo, o que que Adam Smith vai dizer para a gente sobre preço justo? Tá? Que era a discussão que a gente estava tendo ainda agora. Preço justo, gente, nada mais é do que o valor natural do produto. O mercado ele vai naturalmente chegar ao preço justo, por quê? O preço justo ele é o cálculo dos custos da cadeia produtiva. Então, eu sei quanto que custa para mim fazer isso aqui. Eu sei que para eu ter esse vasinho, eu vou precisar buscar o barro lá num lugar específico, porque o barro tem especificidade A, B e C por causa da cor do barro, tá? A minha fábrica ela só produz esse tipo de cerâmica, então eu preciso do barro com a especificação tal. Eu preciso do cavalo que vai puxar a carroça, né? Eu preciso do cara que vai ser o coche da carroça, tá? Eu tenho os funcionários da minha fábrica que eu pago um salário X, para eles eu tenho o custo de, sei lá, de manter a minha fábrica operando, o custo para comprar o carvão para colocar na fornalha, eu tenho o custo para embalar isso aqui, eu tenho o custo para distribuir, eu tenho o custo do cara que vai fazer a embalagem bonitinha para mim, para dizer que é um produto bacana, para pessoas que querem plantar suas ervinhas aqui. Que erva, não sei. Deixo a imaginação de vocês voar, tá? Não disse nada, tá? É você que tá dizendo, querida. Tá? Então, assim, eu sei quanto isso vai custar. E eu sei quanto eu tenho que cobrar para ter lucro. Porque, veja bem, gente, a gente fala muito mal de empreendedor, né? Mas quando a empresa quebra, o trabalhador, ele entra lá na Justiça do Trabalho e ele consegue se habilitar com prioridade no crédito, tá? Na ação de falência. Na verdade, assim, hoje em dia nem é mais dessa forma, né? Se eu não me engano. Hoje em dia, um trabalhador, ele recebe, independente de qualquer coisa, ele tem que receber, tá? E ainda vem mais uma pica de credor para se habilitar na ação de falência, dizendo, ó, eu quero meu dinheiro, quero meu dinheiro, quero meu dinheiro, tá? E aí, a gente fala muito mal do empreendedor, mas o empreendedor, ele assume todo o risco do negócio, tá? É até uma crítica, né, que a gente tem que fazer a essa defesa dos direitos dos trabalhadores, não no sentido de dizer que o trabalhador não tem direito, mas no sentido de dizer que o empreendedor, quando ele quebra, muito pouco sobra para ele de fato. E assim, eu não estou falando dos banqueiros, dos donos de Trump da vida, não. Eu estou falando, tipo assim, da dona da padaria aqui da esquina, que ela conseguiu um capital de giro para fazer a padaria, se quebrar, ela fica sem nada. O trabalhador ainda leva a rescisão, ainda leva, né, na Justiça do Trabalho. Agora, a dona Maria vai recorrer para quem? Né? É... Explore muitas vezes. Tá? A gente não vai entrar muito nesse mérito, tá? E, na verdade, ser empreendedor, na verdade, significa que você trabalha mais, né? Que você tem que saber desde o... Você se apropria de todos os processos. Então, se tu tem um restaurante, tu tem que saber servir, tu tem que saber bater o caixa, tu tem que saber emitir nota fiscal, tu tem que saber cozinhar, lidar com o fornecedor, ser o cara que vai fazer o flyer para vender teu produto, né? Quem já acompanhou o dono de restaurante sabe que o cara assim, no início, se você não herdou um restaurante, você tem que fazer tudo, tá? E muitas vezes os grandes negócios, eles começam assim. Obrigada, Kenderson. Você tem que ser bombril mil e uma utilidades. É uma coisa que eu vejo muito lá no escritório, né? Que a gente faz a identidade visual do escritório, a gente tem que saber desde o marketing para montar o cartãozinho até a entrega do produto final, que é a defesa do cliente, dos interesses do cliente. Então, assim, né, vocês imaginam que a professora de vocês, ela, além de ensinar, é decoradora, mexe no Corel, faz tudo. Até consertar o ar-condicionado. Tô brincando, tá? Consertar ar-condicionado eu ainda não aprendi a fazer. Professora é linda até quando não quer ser. Rapaz, é porque eu tô solteira, ó, mas se eu tivesse namorando, eu ia mandar essas mensagens tudinho pro meu namorado. Vocês se aquietem, por favor? Ai, ai, ai. Eu, hein? Vamos lá. Aqui no nosso roteirinho.
Gente, lembrando mais uma vez que a divisão do trabalho, ela também vai ter uma mega importância, tá? Dentro dessa nova dinâmica, tá? Então, agora as pessoas vão se especializar, né? Elas vão ter que ter funções muito específicas dentro da sociedade. Então, só de pensar, vem na cabeça a música. Meu Deus do céu, o Tício tá demais hoje. Acho engraçado, né? Vocês ficam dizendo, ah, a professora é linda, a professora é isso, e a pessoa que eu quero que diga que eu sou linda e maravilhosa não tá nem aí pra mim, mas tudo bem. Essa é a vida das pessoas aqui em Altamira, tá? Não, gente, isso não foi indireta pra ninguém, tá? Enfim, eu só vejo as risadas de vocês, meu Deus do céu. Não só em ATM, na verdade o mundo, né? A pessoa tá meio cega. Eu acho que não, mas eu acho que na verdade ela só. Ou de repente, né? Não sei, as pessoas têm, elas têm valores diferentes, né? Não sei. Mas tudo bem, um dia a gente chega lá. Vamos lá. Lembrando, gente, calma, professora, pode desabafar, gente, pelo amor de Deus. Dentro das fábricas, então, a gente vai ter a especialização, tá, do trabalho. Não se esqueçam disso, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Não. Um detalhe muito importante, tá? Gente, professora, se for eu, pode falar de boa, Marcos. Não é você, não. É não, tá? Mas valeu a tentativa. Ai, gente, eu vou rir demais, meu Deus do céu. Essa turma é muito zoeira, não dá. Te sai que eu tô aqui ainda. Ô, gente. Eu, isso é que eu chamo de sinceridade. Tá, eu já posso voltar? A senhora não é Uber, mas eu queria uma corrida direto pro seu coração. Gente, eu desisto. Eu vou fazer 1 minuto de silêncio. Eu só tô vendo as mensagens de vocês subindo aqui. Pelo menos a autoestima da gente dá uma levantada nessas horas, né? Tá, posso continuar, pessoal? Daqui a pouco eu também vou querer dormir, né? Amadinhos, a gente ainda tem que conversar um pouquinho sobre o Marx, tá? Para vocês entenderem ele lá no final do programa, tá, gente? Então, só lembrando que o Adam Smith, ele não vai ser aquele cara, aquele burguês safado, entendeu? Que não tem sensibilidade com. Eu já vou olhar todas as mensagens, tá? Deixa eu só terminar esse ponto aqui. Com os trabalhadores. Você estava falando da divisão do trabalho e não terminou. Pois a divisão do trabalho é justamente aquela questão da especialização. Dentro das fábricas, cada trabalhador vai se especializar numa área. Então, vai ter gente que vai ser o ceramista, o outro vai pegar e colocar na fornalha cerâmica para ela endurecer mais rápido, tá? É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de especialização, tá? Infelizmente eu tenho que falar bastante, né, Carla? Não tem muito jeito, tá? Mas só lembrando, Adam Smith não vai ser um burguês safado. Ele vai ser um cara que ele vai dizer, gente, tudo bem, eu entendo o que está acontecendo dentro das fábricas, que as pessoas elas trabalham muito, e, e assim, sinto muito, as pessoas vão ter que trabalhar
para ganhar os seus salários. Mas vejam bem, a gente está no início disso aqui, e eu acredito piamente, fielmente, que daqui a alguns anos todo mundo vai poder ter a sua fábrica, né? Na verdade, a Adam Smith acabou acertando mais ou menos, né? Por exemplo, hoje em dia no YouTube, qualquer pessoa pode ser YouTuber. Vocês pararam para pensar? Depois que eu comecei a fazer essas aulas aqui, eu pensei, cara, eu poderia ser YouTuber. Eu poderia gravar conteúdos de educação, por exemplo, e ganhar muito dinheiro, e ser muito rica, e viajar para todos os países que eu quero viajar, né? Mas, assim, percebam, até onde eu sei, eu estou vendendo a minha força de trabalho para... Olha, eu já tenho 42 seguidores, gente, já é alguma coisa. Eu estou vendendo a minha força de trabalho para um terceiro, né, que nesse momento ele comprou as minhas horas de vida para eu estar aqui conversando com vocês sobre isso, tá? Então percebam, se eu quisesse largar tudo hoje e virar youtuber, eu ia ser uma empreendedora, lógico, o produto que eu iria entregar seria um serviço de educação. Por exemplo, eu poderia fazer cursos online sobre vários temas do direito, né? Mas eu estaria sendo uma empreendedora, provavelmente quando eu crescesse, eu teria uma equipe, um cinegrafista, um maquiador e uma secretária, né? Quantos de vocês não seguem caras, por exemplo, o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes é um empreendedor. Qual é o produto dele? É ele. Ele é o produto. A gente consome o produto Whindersson Nunes. Assim, mesmo você pode ser o cara mais intelectual do mundo. Quando ele começa a contar piada, você se identifica e você ri e você ama ele, entendeu? Assim, eu não conheço uma pessoa que não gosta dele, né? E o produto que ele entrega, ele é lindo. Olha, lindo eu acho que tá um pouco complicado de ser, tá? Mas linda é a Luísa Sonza, mesmo depois dela fazer 15 mil plásticas para ficar com cara de boneca, que ela já tinha, né? Mas enfim, tá, pessoal? Então, o que o Adam Smith vai. Os meus gatos me usaram como passagem agora. O que o Adam Smith vai defender, portanto, é a possibilidade de todo mundo um dia virar empreendedor, tá? Em outras palavras, é isso. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Tem pessoas que vão nascer e vão morrer vendendo a sua força de trabalho para os outros, tá? E assim, a gente está a gente está vivendo um momento muito curioso, que é o boom do empreendedorismo, né? Principalmente no Brasil, como a gente não tem emprego para todo mundo, as pessoas começaram a empregar a sua força de trabalho de forma autogerida, tá? E todo mundo aqui, de uma certa forma, já foi, ou vai ser empreendedor. Eu, por exemplo, advogo de forma independente. Eu, quando cheguei em Altamira para ser professora, que eu passei no concurso da UFPA, eu queria procurar um escritório que me pagasse para fazer parte, né, do escritório. E aí as pessoas disseram, Bianca, aqui não funciona assim. Então eu tive que procurar uma pessoa para montar a sociedade e tocar o barco de forma independente, né? Então, assim, quando não entra dinheiro, eu tenho que dar meus pulos para fazer a coisa render, tá? Então, isso basicamente seria o que o nosso amigo Adam Smith vai falar. Pessoal, eu vou pedir só um minutinho para eu abrir essa janela, porque eu estou morrendo de calor, estava chovendo muito forte e eu tive que fechar porque estava molhando aqui dentro. Eu estou com um short de ginástica, então se alguém fizer piada no chat, eu vou descontar ponto, tá? Não, não fiquem me olhando, por favor. Tá certo? Vou só aqui abrir a janela, porque tá muito quente, eu não estou aguentando o calor, tá? E agora todo mundo viu minhas pernas. Oh, meu Deus. Que tristeza. Vocês não valem nada, olha. Vocês não valem nada. Se eu ainda tivesse com a perna bonita do jeito que eu queria, oh, meu Deus. Vamos lá, pessoal. Agora pra gente, perna grossa.
Eu vou ignorar vocês, tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha na crítica que o Marx vai fazer à, à teoria de Adam Smith, tá? E assim, isso eu acho que é uma coisa muito bacana da gente fazer, porque é muito difícil a gente estudar Marx dentro das faculdades de direito, né? As faculdades de direito têm uma verdadeira ojeriza. E assim, gente, o Marx, ele não é um. Assim, o problema do marxismo são os marxistas, entendeu? Que tem alguns, assim, que eles leem só o manifesto do Partido Comunista e acham que já são especialistas e saem falando uma de asneira, tá? Só que antes da gente entender o Marx como um todo, a gente precisa falar um pouco sobre o David Ricardo, tá? Que ele vai ser um autor posterior a Adam Smith, ele também é um autor inglês, e o David Ricardo, ao contrário do Smith, ele não é um professor, ele era um especulador da Bolsa de Valores da Inglaterra, né, da Bolsa de Valores inglesa, e ele começou a estudar todo esse movimento, toda essa questão, tá? E ele começou a meio que bolar as suas teorias, né, bolar as suas visões, tá certo? O Adam Smith, ele vai escrever a obra fundamental dele, tá? No arranque da Revolução Industrial. Então, quando a Revolução Industrial ela está tomando força. David Ricardo, ele vai escrever já no momento posterior, quando essa revolução ela já está um pouco mais sedimentada. Tá? E o que, que ele vai dizer para a gente? Que a nova forma de produção de riqueza, ela sai ele era economista, ele sai do foco fundiário, né, da terra e passa a ser a moeda, o dinheiro, tá? E aí, David Ricardo vai fazer uma associação muito próxima a Adam Smith de que as máquinas, elas aumentam a produção. Só que ele vai virar e vai dizer assim, vem cá, a máquina, ela vai prejudicar o trabalhador, tá? David Ricardo vai dizer, olha, essas máquinas, elas estão prejudicando os trabalhadores de diversas formas, inclusive do ponto de vista do direito que essas pessoas têm de descansar, de comer, de ter uma qualidade de vida, tá? Então, o ponto onde David Ricardo ele vai começar a escrever vai ser em 1817, com o processo de industrialização e urbanização que está se alastrando, tá? E ele vai dar uma olhadinha, tá? Nessa questão do movimento ludista. Não sei se vocês vão se lembrar disso da escola, mas tinha um operário, né, cujo sobrenome era Ludd, que é L-U-D-D, Lud, né, pra gente, abrasileirando, e ele vai começar a dizer que as máquinas são os inimigos dos trabalhadores. Só que vejam bem, isso é a gênese do protesto operário, tá? É a primeira vez que a gente vai ter os operários movimento ludista, tá? L-U-D-D-I-S-T-A, um movimento operário que era contra as máquinas que eram utilizadas nas fábricas, porque teoricamente essas máquinas elas prejudicavam a vida dos trabalhadores, a qualidade de vida, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês tá, a gente já vai chegar nessa discussão, tá, gente? Eu vou só terminar aqui esse ponto. Até porque já são 10h20, né? O protesto operário ele vai começar aí, nesse ponto. David Ricardo vai morrer em 1823. Então, existe um grande problema com relação a ele, que a gente não tem como dizer que ele, de fato, se tornou alguém muito próximo das ideias de Marx. Né? É isso mesmo, né, de Ludd. Tá? A gente não pode dizer que o David Ricardo começou a ser contra a forma como as coisas eram, porque ele não teve um escrito durante esses 6 anos a mais de vida que ele teve. Porém, fato é que os primeiros socialistas ingleses,
se filiavam muito às ideias de David Ricardo. Então, assim, os indícios hoje que a gente tem é que ele, de fato, era contra o andamento das coisas, né, na sociedade inglesa com relação à divisão de trabalho e à remuneração dos trabalhadores e jornadas e tudo mais. A realidade é que nesse ponto, tá, gente, agora na segunda metade do século XIX, e aí já é o período onde Marx vai se inserir nessa discussão, o trabalhador ele já não é mais um coitadinho, tá? O trabalhador, na verdade, ele já está mais organizado. A gente já é do que seria realmente o que a gente conhece como sindicato hoje, né? Uma união de trabalhadores de determinado setor para defender os seus interesses. E quando Marx surge dessa discussão, ele já surge num lugar privilegiado, porque o capitalismo já está sedimentado. O capitalismo, como a gente conhece, ele já chegou ao seu estado de ação para poder se estabelecer. E aí vem algumas considerações que a gente precisa fazer para finalizar a aula de hoje, tá? Que seria justamente o fato de que, primeiro, tá? O Marx, ele não é um positivista, nem um determinista, tá? O que o Marx está fazendo é uma análise histórica de um fenômeno, tá? E o Marx vai dizer o seguinte, o fenômeno, ele existe independente da visão de quem o analisa, tá? Então, para Marx, o capitalismo, ele estava acontecendo ali naquilo quer você queira, quer você não queira. E ele se deu com relação a isso através de uma perspectiva histórica. Então, bem, Marx, ele tem, né, de uma certa forma, uma visão um pouco hegeliana das coisas, né, ele se relaciona um pouco com do Hegel. Mas o que vai diferenciar mesmo é o fato de que ele está analisando o momento histórico, tá? E não é determinante que isso ocorra. Marx, inclusive, vai dar, vai ficar disponível, tá, Carla? Vai dar a entender que o capitalismo não acontecia antes e não necessariamente vai ter que acontecer depois. O que está acontecendo aqui agora é uma contingência histórica que vai ser estudada, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender as críticas de Marx, tá? Marx também vai explicar o seguinte para a gente, que o mais desenvolvido, sim, ele também vai se aprofundar bastante nessa questão da luta de classe, mas o que eu estou explicando para vocês é uma abordagem mais inicial, tá? A gente entender o que ele vai nos dizer depois. Marx vai dizer, portanto, que o mais desenvolvido ilumina aquilo que é menos complexo. Tício, o primeiro ponto é que Marx não é comunista, tá? Ele está analisando a partir da perspectiva histórica o fenômeno do capitalismo, tá bom? Então, o mais desenvolvido ilumina o menos complexo. Ele vai chegar num capitalismo onde essa sociedade burguesa ela já está consolidada, então ele consegue explicar melhor os mecanismos, melhor do que Adam Smith, porque Adam Smith começou o negócio, começou a análise, e ele fez a análise quando tudo ainda se formando, então Marx tem uma posição muito não completas, tá? Quando olhar mais acurado, tá? Sobre essa situação. Por isso, aquilo que é mais desenvolvido ilumina o que é menos complexo, tá bom? Então, vamos lá. O principal elemento, portanto, da teoria marxista seria a historicidade, tá? Bem, o capitalismo só pode, de fato, existir quando a sociedade burguesa está consolidada. E isso vai revelar as suas tendências. O trabalhador, nesse momento, ele não vai mais ser só sofredor, tá? E sim um revoltado, porque a gente já vai ter passado para a segunda metade do XIX, e aí a valoração do objeto que Marx escolhe para ser o objeto da teoria, que é o capitalismo e o trabalhador dentro, muita ênfase na desigualdade, tá?
A globalização, depois a gente pode dar uma olhadinha nisso, tá? Mas eu não estou falando de globalização nesse momento, tá bom? O enfoque dele vai ser, então, a situação do trabalhador dentro de uma sociedade burguesa consolidada, e não dentro de uma sociedade burguesa que ainda está se descobrindo como tal, né? Aí, então, a posição de Marx para que a gente possa começar a desconstruir o Estado como um Estado que veio para proteger a segurança, os direitos das pessoas. E aí fica aquilo que eu já falei, que eu acredito que eu já falei com vocês, tá? Só beber uma água aqui, rapidinho, gente. O que Marx vai fazer, portanto, é elaborar uma teoria anti-Estado e dizer, olha, o papel do Estado burguês liberal é defender os interesses da burguesia. E a gente tem muito delimitadamente duas classes, tá? Então, para ter melhor funcionamento quando a consolidação. Então, eu acho que não é nem a questão de ser um melhor funcionamento, mas a gente consegue analisar ele melhor quando ele já está consolidado, tá? Bem, Marx vai dizer, olha, o Estado burguês liberal ele existe tão somente para defender os interesses da burguesia, tá certo? Que seria basicamente a propriedade, né? Como você vai proteger legalmente essa propriedade, a segurança e, além disso, você cria políticas que fazem com que os trabalhadores permaneçam na miséria, porque a grande verdade é que o que vai diferenciar uma pessoa que teve sucesso na vida de uma pessoa que não teve sucesso eram as condições de vida dela de fato. Então, como é que eu vou pedir que uma pessoa ela seja bem-sucedida se muitas vezes ela não tem uma habitação adequada, ela não tem uma alimentação adequada, ela vive doente, ela não tem um contexto familiar favorável, ela não tem educação? É pedir muito. Então, a mobilidade social que ela é tão apregoada pelos liberais, né, principalmente por Adam Smith no início da sociedade burguesa, ela não vai acontecer. Porque não é só a possibilidade de você ter vontade de seguir seus sonhos, você também tem que ter condições para isso. E enquanto existirem pessoas que vão explorar outras, no sentido de explorar o tempo e explorar também a saúde dessas pessoas, o vigor, essas pessoas que estão sendo exploradas, elas não vão conseguir ter como correr atrás dos seus sonhos. Tem até, inclusive, um estudo muito bacana sobre isso, que se vocês jogarem no Google, vocês com certeza vão achar, dos trabalhadores em São Paulo, que eles se deslocam da periferia para o centro. Tem pessoas que passam 6 horas dentro de um transporte para ir para o trabalho e voltar para casa. Então, isso impacta de forma muito substancial a saúde mental dessas pessoas e também a capacidade delas de seguirem os próprios sonhos. Porque, perceba, eu trabalho 8 horas por dia. As outras 8 horas, teoricamente, eu estou dormindo. Me sobram 8 horas. Dessas 8, 6 eu estou dentro do ônibus. Nas outras 2 eu tenho que, pelo menos, comer e cuidar da minha higiene, né? E, assim, geralmente esses trabalhadores são mães e pais de família que são o esteio da família. Então, tem que cuidar de filho, cuida de idoso, cuida de irmão, tá? E aí isso substancialmente acaba com a possibilidade dessas pessoas perseguirem seus sonhos e ascenderem socialmente. Então, a crítica do Marx ao Estado liberal é justamente essa. O Estado liberal cria condições para que as pessoas continuem sendo exploradas. Então, não existe ascensão, não existe mobilidade social de fato, né? E aí a proposta do Marx, portanto, seria a destruição do Estado enquanto a gente o conhece e a abolição das classes sociais. Dessa forma, a gente abolindo as classes sociais, a gente consegue promover a socialização dos meios de produção e aí as pessoas vão poder produzir e poder enriquecer a nação. Pois a alienação, ela vem no sentido
Continua uma escravidão, porém não tão severa, pelo menos uma escravidão escamoteada. A alienação, ela fala, ela quer dizer que o trabalhador, ele fica alheio àquilo que ele produz, né? Então, imagina, um chinês numa linha de montagem do iPhone, o que ele ganha por hora, que se você juntar para o final do mês, ele nunca vai conseguir comprar um iPhone, né? Ele vai morrer de trabalhar e ele não vai conseguir comprar um iPhone, porque o que ele ganha simplesmente não é o suficiente. Paciência, tá? Gente, tem muitas discussões aqui que vocês estão travando. Eu queria saber se ficou alguma dúvida do que a gente conversou hoje. Ele está ganhando, na verdade, o trabalho dele é valorado de forma muito escassa pelo mercado, porque perceba, vamos lá, vamos estudar isso da perspectiva do mercado, Natália. Por que um juiz ganha mais do que um estivador? Um juiz vai ganhar mais do que um estivador porque muitas pessoas podem ser estivadores, mas poucas pessoas podem ser juízes. O requisito para você ser juiz, tá certo que tem outras coisas que influenciam, tá, gente? Mas digamos que, enfim, que o juiz ele seja mais raro no mercado. Por isso que ele é melhor remunerado, porque para você ser juiz, você precisa de ferramentas que nem todo mundo dispõe. Mas para ser o estivador, se você tiver boa saúde e um pouco de disposição, né? Ou então, por exemplo, por que que professor geralmente não, eu também acho que não é para qualquer um, mas assim, é uma atividade que ela não é muito intelectualizada, ela não exige um grande talento, né? Enquanto que o juiz, para você se tornar juiz, eu não quero ser juiz, amada, muito obrigada, mas eu tô passando. É sonho do meu pai, mas não vai rolar nessa encarnação. Quais os pontos principais da teoria do Marx? Vanessa, Vanessinha, os pontos principais da teoria do Marx, no geral, são. Bem, a gente pode falar das condições de trabalho dos trabalhadores, né? Também a questão da alienação com relação ao produto do trabalho e a mais-valia, né? Que seria aquilo que o trabalhador ele deixa de fazer para que ele possa trabalhar e aquilo que ele ganha com isso, tá? A exploração da força de trabalho do trabalhador. Só que assim, Vanessa, eu não vou nem ter tempo de entrar mais aprofundadamente, porque já são 10h34, tá? Então, assim, uma boa leitura seria o Manifesto do Partido Comunista, né? E tem também alguns comentadores do Marx que eles estão por aí em livros. Eu agora não estou conseguindo me lembrar de cabeça nenhum bom comentador do Marx, mas se eu lembrar, eu repasso para vocês, tá? Mas sim, voltando ao exemplo da valorização, por que que, por exemplo, o Neymar ganha muito mais do que um professor? Porque, tecnicamente, qualquer pessoa pode ser professor, basta você estudar e você vem dar aula. Eu estou dizendo professor, não estou falando de bom professor. Agora, quantas pessoas têm o talento do Neymar? Pouquíssimas. Eu nem acho ele tão talentoso assim, eu acho ele antipático, mas existem poucos Neymars e também porque as pessoas elas dão mais valor para a Copa do Mundo do que para a educação diária das crianças e dos jovens. A realidade é essa, o mercado, ele valoriza muito mais algumas coisas e valoriza muito menos outras. Ou então, por que um médico, né, um cirurgião, ele é tão caro? Tão mais caro do que um enfermeiro, por exemplo? Né? Porque o nível de especialidade desse trabalhador, às vezes, é muito mais alto do que do enfermeiro. Não estou falando mal dos enfermeiros, tá? Inclusive, simpatizo muito mais do que os médicos, mas a realidade é que poucas pessoas conseguem chegar no nível, por exemplo, de um Dr. House da vida, né?
Então, assim, o mercado ele vai pagar mais para quem é mais escasso, tá certo? Pessoal, eu acho que é isso, né? Ou não? Não? Sim? Fale agora o cálice para sempre? Minha garganta tá muito dolorida agora. Bem, já que ninguém mais se manifestou, então eu vou encerrar essa live por aqui. Essa live, eu tô super blogueirinha. Muito obrigada, tá, gente, pela presença de vocês. Lavem as mãos, não saiam de casa e estudem, tá? Não é férias, ninguém tá de férias, tá todo mundo trabalhando e estudando. A gente só não quer que vocês façam isso na rua, porque esse vírus, ele é contagioso pra caramba. Inclusive, hoje a Itália bateu 500 mortes em 24 horas, tá, pessoal? E agora no Brasil a gente já está investigando mais de 600 casos de coronavírus. Então, a gente teve a primeira morte essa semana e agora já tem 600 possíveis casos. Então, fiquem em casa e não sobrecarreguem os sistemas públicos de saúde, tá bom? Nem os privados. Um beijo grande, tá? Crianças, a gente se vê semana que vem. Se Deus quiser, a gente já vai estar em outra situação, mas se não, a gente se vê nas interwebs da vida, tá? Beijo. Boa noite! Boa noite, crianças. Beijos, 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 beijos. Boa noite.